Então, começando a gravar e vou começar a compartilhar contigo o material da aula de hoje. Nós, na última aula de bioquímica, nós estávamos vendo as carboidratos, não foi? É proteína que nós vimos, não foi? Proteínas Terminamos e carboidratos. proteína e fizemos a aula nossa de caracterização de proteínas, a reação do biureto e da anidrina, né? E hoje, Ivete, eu vou dar sequência, nós estudando os lipídios. Depois dos lipídios, aí eu pego aqui novamente carboidratos. Carboidratos nós começamos a ver em bromatologia, uma revisão, não foi? Aí eu dou uma olhada novamente nos carboidratos com vocês, mas nós vamos lá com os lipídios. É um conteúdo muito importante, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui os lipídios de uma maneira geral, e nós vamos definir com vocês aqui o que vem a ser lipídios. Não sei se você está lembrada, mas eu defini para vocês lipídios, proteína, né, como compostos de aminoácidos, né? Substâncias polímeras, ou seja, compostos orgânicos de alto peso molecular, constituídas, né, as proteínas, por aminoácidos. E os carboidratos também nós definimos como sendo aqueles polidroxialdeídos, polidroxicetonas, ou seus derivados simples, que por hidrólise são unidos por ligações glicosídicas, né, os carboidratos. Então, se nós observarmos, então são polidroxialdeído, polidroxicetona, ou seus derivados simples ou polímeros, unidos pelas ligações glicosídicas. Então, todos os carboidratos têm ali um componente em comum, que é os monossacarídeos. Igual às proteínas, todas as proteínas têm um componente em comum, que são os aminoácidos. E os lipídios, hein? Como é que será que nós podemos definir os lipídios? Será que os lipídios eles apresentam um componente em comum, como os carboidratos e as proteínas? Então, nós vamos observar que não. Os lipídios, eles constituem-se compostos bem complexos, que eles são encontrados nos organismos vivos, né? Tanto animais quanto vegetais, e eles apresentam em comum a sua insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos. Então, é uma definição bem geral para poder englobar todos os lipídios nessa classificação. Então, como você pode observar, para ser um lipídio, seria uma substância insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos. É claro que nós devemos ter na mente que nunca uma substância ela é 100% solúvel, nem 100% insolúvel. Por isso que nós falamos que elas são parcialmente, né? Parcialmente solúvel, né? Tem um coeficiente de partição entre a água e o óleo, né? Então, quanto mais insolúvel em água, maior o caráter apolar. E quanto mais solúvel em água, maior é o caráter polar, tá ok? E você vai observar também que os lipídios, eles são compostos muito importantes dentro da estrutura celular, porque eles são responsáveis por funções biológicas de proteção da célula, né? De proteção e de manutenção da estrutura celular também. Como? Quais são as principais funções? Então, eles são componentes de membrana, ok? Se nós vamos observar depois, nós temos os fosfolipídios, as lecitinas, nós vamos
observar a presença dos esfingolipídios, dos esfingoglicolipídios, enfim, é uma classe de lipídios que tem como função o que é a proteção da estrutura celular, ok? Que são responsáveis por manter a fluidez da membrana, né? E a membrana tem aquela função de proteção da célula, certo? De impedir a entrada ou saída de íons ou moléculas polares para dentro da célula, tá ok? Os lipídios também são fontes de energia metabólica através da alimentação. Nós observamos que os lipídios, cada 1 grama de lipídios fornecem ao nosso organismo 9 quilocalorias, certo? E eles também vão fazer parte do sistema de transporte de elétrons no interior da membrana mitocondrial. Não sei se você já ouviu falar da coenzima Q10, da umbiquinona. O que a umbiquinona faz, essa coenzima Q10? Ela transfere os elétrons, né, produzidos no ciclo de Krebs para a cadeia respiratória. Inclusive, ela é utilizada, né, na estética como substância antioxidante, ok? Tem um caráter antioxidante excelente. E também os lipídios, eles são isolantes térmicos, eles apresentam várias funções especializadas, e muitos hormônios, como os esteroides, né? Nós temos a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, são vitaminas lipossolúveis, ou seja, elas são veiculadas ao nosso organismo por meio, junto com, através dos lipídios, certo? Então, observem vários hormônios, os esteroides, os hormônios sexuais, masculino, feminino, tá ok? São substâncias lipídicas, então, são compostos bem complexos necessários ao nosso organismo. Aqui nós temos um resuminho disso que eu falei para você. Observe a estrutura do lipídio aí, dos lipídios de membrana, que formam essa dupla camada lipídica, que tem uma região polar e uma região apolar, para proteger a célula, né? Então, é um constituinte de membrana. Observe abaixo a estrutura da umbiquinona, que é da coenzima Q10, essa molécula que transporta elétrons do ciclo de Krebs para a cadeia respiratória. Observe também que os lipídios têm essa ação isolante térmico, né? Ajuda a manter a temperatura corporal, né, dos animais em geral, e ações metabólicas, como nós falamos aí dos hormônios, o colesterol, né, os demais esteroides, a vitamina A, D, E e K. E observe nesse esquema dos lipídios, que é a principal fonte de energia das células, então ela vai produzir energia através do processo da beta-oxidação. Observe esse ácido palmítico acima, é um ácido de 16 carbonos, e esse ácido, ele é armazenado nos triacilgliceróis, né, como a forma de gorduras, e no caso, para liberar a energia, ocorre a ativação da lipase, a lipase vai quebrar esse ácido graxo vai quebrar essa gordura em glicerol e ácidos graxos, né? Esses ácidos graxos são muito apolares para poder fluir até a matriz mitocondrial, então eles são transportados, o ácido graxo, pela albumina, né? E são transportados para a matriz mitocondrial. No interior, esse ácido graxo se liga à carnitina, né? A carnitina transporta o ácido graxo para o interior da matriz mitocondrial, onde vai ocorrer a beta-oxidação. Essa beta-oxidação quebra o ácido graxo, por exemplo, aqui, como você está vendo, de 16 carbonos, em unidades de acetilcoenzima A, ou seja,
unidades de 2 carbonos, né? 2 carbonos. Então, essa acetilcoenzima A, ela entra no ciclo de Krebs, certo? Ela se condensa com oxaloacetato e no ciclo de Krebs vai produzir o que? Elétrons e cofatores, né? Esses elétrons, esses cofatores são transferidos para a cadeia respiratória e no final nós temos a produção, por exemplo, de 193 ATPs a partir de um ácido graxo de 16 carbonos, ok? Você vai observar que as quebras sempre vão ocorrer em 2 unidades e a síntese também dos ácidos graxos vão ser em número par, né? Sempre em número par de elétrons, que a síntese vai ocorrer nos organismos vivos, tanto os animais quanto os vegetais. Então, lembra que eu classifiquei as proteínas para vocês? Nós classificamos as proteínas em relação à função biológica, né? Como proteínas de transporte, de defesa, de reserva, enfim, várias classificações fisiológicas e também classificações relacionadas à estrutura química, como proteínas simples, conjugadas e derivadas. Os lipídios, eles têm uma classificação que você pode observar semelhante, mais ou menos semelhante, né? Nós classificamos os lipídios em lipídios simples, neutros ou de armazenamento, lipídios compostos, polares ou de membrana, e lipídios derivados, né? Então, vamos saber a diferença entre eles. Por exemplo, o que se considera um lipídio simples, neutro ou de armazenamento? Eles são ésteres de ácidos graxos e álcoois, né? Então, todo lipídio simples, ele é um éster de ácidos graxos e álcoois. No caso dos óleos e gorduras, eles são ésteres de glicerol e ácidos graxos, né? Então, eles vão ter uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácidos graxos esterificados que vão formar os triglicerídeos. Mais à frente, nós vamos ver essas estruturas. E as ceras, o que são ceras? Ceras são também ésteres, só que de monoálcoois e monoácidos de cadeia superior, ou seja, de longas cadeias carbônicas, como a gente vai observar exemplos de estruturas também mais à frente, né? E temos os lipídios compostos polares ou de membrana. Esses lipídios, o próprio nome está dizendo, né? Então, eles vão ter um grupo polar e uma cadeia apolar. Nesse caso, eles podem ter na sua molécula glicerol e ácido fosfórico, como no caso os glicerol fosfolipídios. Eles podem ter também uma molécula no lugar do glicerol chamado de esfingosina, e tenho ali os esfingolipídios. Esses esfingolipídios também podem ter na sua estrutura uma molécula de açúcar, né? Então, eles formam os esfingoglicolipídios, certo? E nessa classificação nós temos os lipídios conhecidos como gangliosídeos ou cerebrosídeos, ok? Que nós vamos ver mais à frente também. E lipídios derivados. O que seriam esses lipídios derivados? São aqueles obtidos a partir da quebra, da hidrólise, dos lipídios simples, neutros ou de armazenamento, ou dos lipídios compostos, polares ou de membrana. Então, nós vamos ter aí ácidos graxos, álcoois, esfingosina, né? Fosfatos, fosfatídeos e vários outros compostos, como nós vamos ver mais à frente também. Então, vamos começar aqui a discutir sobre os lipídios de armazenamento, né? Esses lipídios de armazenamento, eles têm uma importância muito grande dentro da estrutura celular também, né? E também a aplicação deles em alimentos, que depois nós vamos estudar em bromatologia também, né? Então, os triacilgliceróis,
eles, como eu falei para vocês, observe essa cadeia dessa fórmula geral, dessa figura que aparece aqui. Então, ele é um éster, né, de glicerol. O glicerol é um propanotriol, é um álcool trivalente, tem 3 grupos OH, com 3 carbonos, onde aqui encontrou-se esterificado que 3 moléculas de ácidos graxos. Você pode observar esse R1, R2, R3, são cadeias de hidrocarbonetos, que a gente fala cadeias derivadas de hidrocarbonetos, né? São alquílicas, que têm um grande número de átomos de carbono. Pode ter 15 a 24, né, átomos de carbono. E nós vamos observar que esses compostos, os triacilgliceróis, eles se acumulam aonde? Nos tecidos adiposos, né? No nosso tecido adiposo. Eles apresentam a função energética, atuam também como isolantes térmicos. E vamos observar que tanto os óleos como as gorduras são definidos como triacilgliceróis. Então, se tanto óleo e gordura são triacilgliceróis, qual a diferença entre os óleos e as gorduras? Então, os óleos, eles são líquidos à temperatura ambiente e as gorduras, elas são sólidas à temperatura ambiente, conforme a determinação, conceito pela legislação. E você vai observar que os óleos são líquidos porque eles são constituídos principalmente de ácidos graxos insaturados, ou seja, eles apresentam insaturações maiores. E a gordura é sólida à temperatura ambiente porque ela é constituída principalmente de ácidos graxos saturados, tá ok? Os lipídios, de uma maneira geral, eles sofrem reações de rancificação, né, quando expostos ao oxigênio, e nós temos 2 tipos de ranço: o ranço hidrolítico e o ranço oxidativo. Nós vamos estudar com mais detalhes, mas só lembrando que o ranço hidrolítico é comum com os ácidos graxos saturados, certo? Enquanto que o ranço oxidativo é mais comum com os ácidos graxos insaturados. Então, quem vai sofrer mais o ranço oxidativo são os óleos e o ranço hidrolítico mais as gorduras, certo? E essas gorduras, ao sofrerem esse ranço hidrolítico, o próprio nome está dizendo, ranço hidrolítico, vai ocorrer por meio da ação de ácidos, bases, enzimas autolíticas ou enzimas de micro-organismos, né, lipases, por exemplo, que hidrolisa o triacilglicerídeo, forma glicerol e ácidos graxos. Então, isso vai aumentar o índice de acidez da gordura. Ao passo que o ranço oxidativo faz o que está relacionada à formação dos radicais livres, como nós vamos ver também mais à frente. E esses radicais livres, uma vez formados, eles vão ter a etapa da propagação, né? Formação de peróxido, hidroperóxido, aumentando bastante o consumo de oxigênio. E, por fim, né, esses radicais livres combinam-se entre si e formam compostos polímeros ou compostos orgânicos também, que vão conferir a odor e sabor desagradável aos alimentos, aquele odor de ranço, devido à formação de aldeídos, cetonas, compostos, muitas vezes que pode ter um efeito tóxico no alimento, além de o que hidrolisar o nutriente, porque os óleos e gorduras são fontes de ácidos graxos, né, para o nosso organismo, muitas vezes ácidos graxos essenciais, e, sendo assim, essas alterações diminuem o valor nutricional, ok? E tem-se, né, então, como eu falei, reações desejáveis dos triacilgliceróis e indesejáveis. Essas reações de alterações
o ranço hidrolítico e oxidativo, dessa forma como eu citei, são indesejáveis. Mas tem aquelas reações dos óleos e gorduras que são desejáveis, como a formação de sabão ou a reação de saponificação. Na reação de saponificação, nós temos aí, no caso, o quê? Uma gordura reagindo com o quê? Uma substância alcalina, que pode ser o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio, e formando, através dessa hidrólise alcalina do triacilglicerídeo, os sabões, tá ok? Que são sais de sódio, certo? Outra reação também que é desejável é a hidrogenação catalítica, ou seja, a indústria adiciona hidrogênio às duplas ligações de um óleo, transformando esse óleo em gordura, né? Com o objetivo de ter produtos que possam conferir uma textura melhorada aos alimentos, que seria através dessa gordura hidrogenada, que está presente em muitos alimentos, né? E é claro que essa gordura hidrogenada tem como subproduto a gordura trans, que ela é da nossa saúde, tá ok? E a gente vai ver também, mais na bioquímica dos alimentos, que existe um chamado ranço perfumado, ou seja, alguns tipos de queijo, como camembert, roquefort, eles têm inóculos de alguns micro-organismos, o fungo, né, tipo penicílio, para que formem esse ranço perfumado, ou seja, a formação de metilcetonas, né, que é obtida da hidrólise da gordura em presença da proteína dos queijos, certo? Que vão conferir aqueles sabores bem especial aos queijos Camembert, Roquefort, entre outros, né? Então, vamos observar aqui óleo e gordura, né? Como eu falei, eles são. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se passei todos. Ah, aqui, ok. Aqui, isso aqui. Opa, um momentinho. Então, observem aqui em vermelho, quadriculado aqui, a estrutura do triacilglicerol, né? Então, observe, então, que ela é constituída de glicerol e ácidos graxos. Observe na primeira molécula que é apresentada, eu tenho, como você pode observar, um monoacilglicerol, um monoacilglicerol. Por quê? O glicerol é uma molécula de propanotriol. Então, teria o glicerol 3 OHs. E nessa primeira molécula, no monoacilglicerol, eu tenho incorporado aqui só uma molécula de ácido graxo. Então, é um monoacilglicerol. Na segunda molécula, eu tenho um diglicerídeo ou um diacilglicerol. Então, eu tenho 2 OHs esterificados, né? Certo? Então, eu tenho um diglicerídeo. E nessa outra, nós temos o triacilglicerídeo. Tanto os mono quanto os diglicerídeos são muito utilizados pela indústria de alimentos como emulsificante, tá ok? Estabilizante de dispersões coloidais nos alimentos, né? Então, são componentes como aditivos adicionados nos alimentos. Observe a estrutura de uma molécula de triglicerídeos, né? Onde nós colocamos aqui o derivado do glicerol e a parte derivada dos ácidos graxos, né? Então, os ácidos graxos podem observar que eles são de cadeias longas, por isso que eles têm essa denominação, são chamados também muitas vezes de ácidos gordos ou fatty acid, né? Então, observe que nessa estrutura que eu estou colocando, nós temos 2 moléculas esterificadas de ácidos graxos saturados, como o ácido palmítico e o ácido esteárico, né? Observem. E a terceira molécula de ácido graxo é uma molécula de ácido oleico, que é um monoinsaturado. Então, você pode observar que
a presença da cadeia do ácido graxo saturado deixa esse formato linear, ao passo que a presença de um ácido graxo insaturado força um ângulo na molécula. E você vai observar que essa característica estrutural é a principal responsável pelo estado físico que os óleos se encontram, ou seja, líquidos à temperatura ambiente. Por quê? O estado sólido, líquido e gasoso é decorrente de quê? Dessas forças de coesão entre as moléculas, ou seja, essa força de aproximação entre as moléculas. As moléculas saturadas, constituídas de ácidos graxos saturados, elas vão o quê? Ter uma área de superfície de contato maior que facilita a aproximação entre essas moléculas, né? Então, se tiver só ácidos graxos saturados, elas vão se aproximar ainda mais. Eu vou lá, eu acho que temos a colega solicitando a entrada, não? Aqui. Oi, Cris. Seja bem-vinda, Cris. Ok, seja bem-vinda. Tá ok? Então, vamos dar sequência aqui. Oi, professora, desculpa. Imagina, melhorou, Cris? Melhor, eu tô cheia de remédio aqui, eu daí acordei e acabei desmaiando de novo aqui. Nossa Senhora, Cris. Mas melhora-se, tá bom? Tá, E seja obrigada, professora. bem-vinda, tá ok? Obrigada. Então, que Tá, bom. A aula hoje online, então, é providencial para ti, auxilia um pouquinho, né? Vou deixar é. gravada, estou gravando e depois eu deixo lá na página de vocês, tá bom? Tá, obrigada, prof. Imagina, vou aqui dar sequência, então. Então, nós estávamos discutindo, então, as propriedades físicas relacionadas à estrutura dos ácidos graxos, né? Porque, como você pode observar dessa figura, mais de 90% do peso molecular de um óleo ou gordura está relacionado ao quê? À sua composição em ácidos graxos. Então, as propriedades do óleo gordura está diretamente relacionado ao tipo de ácido graxo presente na molécula. Então, estava falando que lá, pela própria estrutura do ácido graxo, por exemplo, os ácidos graxos saturados, eles apresentam uma estrutura química que facilita fisicamente a aproximação entre as moléculas, né? Eles favorecem maior número de interações, favorecem a aproximação. Ao passo que a presença do ácido graxo insaturado desfavorece essa aproximação. Por quê? Como o ácido graxo insaturado tem a presença da dupla, aonde tivermos a dupla, tem um ângulo na cadeia. E esse ângulo, ele vai desfavorecer, ele vai dificultar a aproximação entre as moléculas. Então, o estado de coesão entre as moléculas que contém o ácido graxo insaturado é menor. Por isso que na temperatura ambiente, eles vão se apresentar no estado líquido, ao passo que a gordura no estado sólido. Pode observar que você precisa de aquecer uma gordura para quê? Para afastar essas moléculas, certo? Para que elas se apresentem no estado líquido. A gordura vai estar no estado líquido, sim, mas numa temperatura maior do que do óleo, né? Existem ácidos graxos insaturados que nem a temperatura do freezer eles se congelam, como vocês vão ver numa tabelinha mais adiante. Tá ok? Então, os ácidos graxos que estão presentes na estrutura dos triacilgliceróis, eles podem ser classificados em saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, né? Os monoinsaturados, eles apresentam apenas uma dupla ligação e os poliinsaturados apresentam duas ou mais insaturações. O principal ácido graxo saturado presente nos óleos e gorduras
é o ácido esteárico, né? Um ácido graxo saturado, observe de 18 carbonos, esses dois tracinhos zero, esse zero quer dizer que não tem nenhuma insaturação. O monoinsaturado mais abundante nas gorduras e nos óleos é o ácido oleico, né? O ácido oleico, então, é um ácido graxo de 18 carbonos, apresenta uma insaturação, e essa insaturação está localizada no carbono 9. Observe, quando eu conto aqui esse delta, a partir do grupo funcional, ó, a função aqui é ácido carboxílico, então nós vamos contar o número de carbonos depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui contando a partir do carbono aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nono carbono, né? A primeira insaturação. E os poliinsaturados podem ter 2, 3 ou 4 insaturações. Observem aqui o ácido linoleico, né? Que ele tem aqui 18 carbonos, 2 insaturações, e essas insaturações estão no carbono 8 e 12, sempre contando a partir do grupo funcional, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Certo? Então, você pode observar também que esse ácido linoleico e o linolênico são ácidos graxos essenciais, ok? Esse linoleico seria o ômega 6 e o linolênico seria o ômega 3. Observe que, por que essa denominação ômega 6? Ômega 6, porque essa classificação ômega, a gente observa a partir do carbono oposto ao do grupo funcional. Então, vamos observar aqui, ó, a dupla vai estar no carbono 6, olha, aqui, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o ômega 6. O ácido oleico é um ômega 9, porque se você contar no sentido contrário, que é o do grupo funcional, você vai observar que a dupla está no carbono 9, tá ok? Igual aqui, o ácido alfa-linolênico é o famoso ômega 3, você vai observar que do lado contrário, também é o grupo carboxila, a dupla ligação vai estar, a primeira dupla está no carbono 3, então por isso que ele é denominado de ômega 3. E essas posições aqui, delta 9, 12 e 15, eu observo a partir do grupo carboxila. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a partir do grupo carboxila, tá ok? Então, observe, esses são ácidos graxos de 18 carbonos, muito abundantes, né? O esteárico é o predominante onde? Nas gorduras, o oleico predominante nos óleos, certo? Então, os óleos predominam os glicerídeos de ácidos graxos insaturados, como nós citamos anteriormente, eles são líquidos à temperatura ambiente, ao passo que as gorduras, eles predominam que os glicerídeos de ácidos graxos saturados, né? Eles são sólidos à temperatura ambiente, sólidos ou semissólidos, né? Tá ok? E esse termo azeite, não sei se vocês sabem qual é a diferença de óleos, gorduras e azeites. Na verdade, azeites são óleos que são extraídos da polpa de frutos, como o azeite de oliva e o azeite de dendê, tá ok? Isso, vamos. Qualquer dúvida, podem interromper e perguntar. Então, aqui uma colocação, só um instantinho que nós vamos aqui. Aqui, opa, isso. Então, como nós citamos, a diferença entre óleos e gordura no Brasil é definido pelo CNNPA, pela Resolução 20 de 77, que define como óleos e gorduras aquela temperatura que são sólidos e líquidos à temperatura de 20 graus Celsius, como limite inferior para o ponto de fusão, né? Então, óleos são triglicerídeos líquidos à temperatura de 20 graus Celsius e gordura, triglicerídeos sólidos
a temperatura de 20, óleos líquidos a temperatura de 20, gorduras sólidas a temperatura de 20 graus Celsius. Coloquei aqui do ladinho uma diferença para vocês entre um ácido graxo cis e trans, né? Então, observe, do ponto de vista estrutural, os seres vivos, animais e vegetais, normalmente sintetizam, né, os seus ácidos graxos no formato cis, não no formato trans, né? Essa gordura trans, ela é muito rara nos seres vivos, animais e vegetais, né? Então, ela é principalmente vinculada aos organismos, principalmente ao ser humano, né? Alguns animais produzem essa gordura trans, os ruminantes, por exemplo, numa quantidade pequena, mas ela é produzida mais como subproduto da indústria de hidrogenação catalítica, certo? Que tem a formação desses isômeros trans. Pode observar a posição do hidrogênio ao redor da dupla, né? Estão na posição transversal. E essa gordura trans, ela é muito danosa porque ela promove uma diminuição do LDL e um aumento do HDL. Então, pode promover problemas cardiovasculares, certo? Então, por isso que a sua ingesta deve ser controlada pelos indivíduos em geral, tá ok? Aqui, vamos lá. Ok, aqui observando a estrutura da molécula de gordura, né? Então, observe que elas são ricas em ácidos graxos saturados. A gordura, ela pode ter também, tá, gente? Ácidos graxos insaturados, mas vai predominar os saturados, ok? Então, até se a gente colocar entre a gordura bovina, a gordura suína, a do frango e a do peixe, nós vamos ver que a mais saturada de todas é a bovina, tá ok? Depois nós temos ali a de porco, a de frango e a de peixe, né? Nessa sequência de saturação do maior para o menor, tá ok? Olha a molécula do óleo, né? Constituída aí de ácidos graxos insaturados. Observe as cadeias longas, tá ok? Normalmente vão de 12 a 20 átomos de carbono, os mais frequentes, certo? Então, esses ácidos graxos, eles podem ser de origem animal e vegetal, né? Então, das gorduras aí de origem animal, nós temos a gordura presente no leite, exemplos na manteiga, no creme. Temos gordura também vegetal, por exemplo, do cacau. A de origem animal também a banha, sebo, óleo, mocotó. Óleos, como óleo de coco, palmiste, babaçu, que é rico em ácido láurico. Algodão, amendoim, dendê e milho é rico em ácido oleico e linoleico, tá ok? Que seria ômega 9 e ômega 6. O arroz, soja e linhaça tem também ômega 6, certo? Ômega 3, que é a ômega 3, uma quantidade muito pequena, que vocês vão ver mais adiante. A linhaça tem mais, né? Ômega 6, mais o ômega, mais ômega 3. Ômega 6 aqui é o linoleico, que nós estamos falando. E os óleos marinhos, como tem ali o óleo de baleia e de peixe, que é rico no ácido linolênico, que é o ômega 3, tá ok? Então, os ácidos graxos estão amplamente distribuídos nas gorduras. E nós temos que os óleos, e gorduras, apesar de ser triglicerídeos, eles podem ser obtidos, né, de fontes vegetais e animais. E com isso eles vão ter também outros lipídios, né? É claro, em menor proporção,
tem aqueles lipídios que nós chamamos de lipídios de membrana, presentes na sua estrutura, e esses lipídios, eles são removidos no processo de purificação do óleo, né? Passam por uma etapa de purificação, que é removido parte desses lipídios de membrana e outras substâncias que estão presentes na estrutura do lipídio, como, por exemplo, fosfatídeos, gomas, né? Então, eles, como a lecitina, a cefalina, fosfatidil-inositol, né? Eles estão presentes também nos óleos. Os esteróis, como álcoois cristalinos, então, esses esteróis, eles compõem-se a material insaponificável, por exemplo, gordura de origem animal tem o colesterol. As gorduras de origem vegetal, os óleos vegetais, desculpem, eles não têm o colesterol, mas tem outros esteróis, tá ok? As ceras podem estar presentes também nos óleos vegetais, né? Pigmentos carotenoides, como beta-caroteno, a provitamina A, inclusive é ela que é responsável por aquela cor amarelada do óleo de canola, do óleo de soja, certo? Então, parte dessa pigmentação é removida, mas não totalmente, né? Então, como antioxidantes, nós temos antioxidantes naturalmente presentes, que são os tocoferóis, ou vitamina E, que, né, parte são eliminados no processo de refino, mas uma concentração pequena ainda permanece no óleo vegetal processado, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesta tabela. Temos a estrutura dos ácidos graxos, então, observem que as principais fontes de ocorrência normalmente são de 12 a 20 átomos de carbono, os mais frequentes, né? Então, aqui a forma de denominá-los, ó, 12, 2 pontinhos, 0, significa um ácido graxo saturado de 12 carbonos, esse 0 aqui não tem nenhuma insaturação. O mais abundante é o ácido láurico, né? Então, aqui nós temos o ponto de fusão dele, 44,2 graus, a solubilidade dele em água, observe uma baixa solubilidade em água e uma alta solubilidade no benzeno, que é um composto orgânico. Aquilo que eu falei para você, nenhuma substância é 100% polar ou 100% apolar. Ela vai ter sempre um coeficiente de partição, né, que a gente chama, às vezes, o índice de octanol. Ela se divide entre a água e o composto orgânico. Então, um outro ácido graxo aqui também saturado, de 14 carbonos, que é o ácido mirístico. Observe que à medida que aumenta o número de átomos de carbono, aumenta também o ponto de fusão. E o que acontece com a solubilidade em água? E a solubilidade no benzeno aqui vai decaindo, né? Então, do 18, esse daqui é o ácido mirístico, de 18 carbonos, de 16 carbonos aqui, nós temos o ácido palmítico, tá ok? Então, esse ácido, observe, aumenta aqui o ponto de fusão à medida que aumenta o número de átomos de carbono, decrescendo a solubilidade em água e decrescendo a solubilidade no benzeno. De 18 carbonos é o ácido esteárico, o principal ácido graxo das gorduras de origem animal. Então, observem aqui que continua na sequência, aumento do ponto de fusão, diminuição da solubilidade em água e nos compostos orgânicos. E de 20 carbonos, aqui nós temos o ácido araquídico, né? Esse ácido, 76,5, mostrando que à medida que aumenta o ponto de fusão, o número de átomos de carbono aumenta o ponto de fusão. Só que vocês vão observar que no monoinsaturado de 16 carbonos, como ácido palmitoleico, observe o quanto que o ponto de fusão diminui, né? Menos 0,5.
que acontece isso daí? O estado de coesão entre as moléculas já é outro, as moléculas aqui já estão mais afastadas, né? Porque o ponto de fusão é bem menor. E por que isso? A dupla ligação que força um ângulo na cadeia que impede essa aproximação. Então, observe o quanto é menor o ponto de fusão comparado com 16 carbono saturado. 16 carbono saturado, 63,1, cai para menos 0,5 graus, tá? Então, de 18 carbonos, no caso ácido oleico monoinsaturado, vamos comparar aqui com ácido esteárico. Olha, o ponto de fusão dele, 69,6. O de 18 carbonos monoinsaturado, 13,4, né? Então, bem menor. Então, vamos observar aqui, então, que à medida que temos mais uma insaturação, no caso do ácido linoleico, né? Observe, era de 13,4 do monoinsaturado, o ponto de fusão, com as duas insaturações cai para menos 5, caracterizando o afastamento entre essas moléculas, a menor coesão entre essas moléculas. E assim vocês podem observar que o ácido araquidônico é um ácido graxo que tem 4 insaturações. Olha a temperatura de fusão dele. O que significa isso? Que nem na temperatura do freezer, né, doméstico, você vai conseguir congelar esse ácido graxo, porque as moléculas estão bem afastadas uma das outras devido àquelas duplas ligações. Observem. Então, se a molécula é constituída de ácidos graxos saturados, eles vão apresentar essa estrutura mais linear, que vai favorecer a aproximação, ou seja, maior número de interações intermoleculares, ao passo que a mistura de ácidos graxos saturados e insaturados, aonde tem a dupla ligação, força um ângulo na cadeia, e esse ângulo vai dificultar a aproximação entre as moléculas. Por isso que as gorduras são sólidas e os óleos normalmente são líquidos à temperatura ambiente, tá ok? Nessa tabelinha, nós temos a presença de alguns lipídios mais abundantes na nossa alimentação, tá ok? E, normalmente, como disse, a maior parte é constituída de triacilgliceróis, que são óleos e gorduras. Mas também esses componentes, eles trazem outras substâncias, como os lipídios de membrana e outros, como os como lipídios de membrana, como os fosfolipídios, os esteroides, como colesterol na gordura animal, os vegetais têm aqueles fitosteróides, né? E temos as vitaminas A, D, E e K, que são vinculados também através dos alimentos, dos óleos ou gorduras. Então, observe a manteiga, gente, olha só. A composição em ácidos graxos saturados da manteiga tem 66% de ácido graxo saturado, como o ácido esteárico, que nós vimos, né, principal componente. O monoinsaturado, 31%, né? Esse ácido graxo monoinsaturado é o ácido oleico, e tem aí uma percentagem bem pequenininha de poliinsaturados. A banha encontrada aí no banha de porco, por exemplo, observe que a percentagem de ácido graxo saturado é menor, 41%. Aumenta os monoinsaturados, observe, e os poliinsaturados também é um pouquinho maior, 11%. Ao passo que a gordura de coco, observe a percentagem de saturados na gordura de coco, 92%, monoinsaturado, 6%, poliinsaturados, 2%, bem pequena essa percentagem. O azeite de dendê, que é o óleo ali obtido da palma, a percentagem de saturados também só é menor do que a da gordura de coco, né? Então, 86%, tem 12% de monoinsaturado
e 2% de poliinsaturado. Observe a diferença na composição entre os óleos vegetais, oliva, canola, soja e milho. Né? Se você observar o perfil de ácidos graxos desses óleos vegetais, você pode observar que o oliva caracteriza-se por ter o quê? Maior percentagem de monoinsaturados. E por que será, então, que o azeite de oliva, segundo a literatura, faz bem para o coração? Né? Então, vamos encontrar na literatura que essa riqueza em monoinsaturado tem a propriedade de diminuir o colesterol ruim, que é o LDL, e aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Então, segundo a literatura, essa seria a propriedade, no caso, benéfica do azeite de oliva. E os demais ácidos graxos, olha, o canola. Por que o canola é tão reverenciado na literatura? Porque ele tem a menor percentagem de quê? De ácidos graxos saturados. E segundo a literatura também, né, esses ácidos graxos saturados estão diretamente relacionados ao quê? Ao aumento do colesterol ruim, que é o LDL, e a diminuição do colesterol bom, que é o HDL. Né? Então, nesse sentido, o canola seria um óleo benéfico, né? Porque ele tem menor percentagem de saturados. Vamos observar de monoinsaturados, ele tem um percentual de 58%, inferior ao azeite de oliva, e tem um percentual de poliinsaturados superior ao de oliva, mas inferior ao soja e milho. Os óleos de soja e milho, ele tem um maior teor de poliinsaturados. E observe o perfil de ácidos graxos dele, gente. Muito parecido, né? Então, por que às vezes pagar tão mais por um óleo de milho do que o de soja? Muitas vezes as pessoas preferem o milho do que soja. Isso está relacionado principalmente à matéria-prima, porque a soja é produzida em maior quantidade, mais voltada para a produção de óleos. E o milho é principalmente voltado para a produção de quê? De alimentação animal. Né? Então, como a produção de óleos é menor, por isso que o óleo de milho é mais caro. Porque se vocês observarem, o perfil de ácidos graxos deles é muito semelhante. Agora, um detalhe para dizer para vocês é o seguinte, gente, olha só. Quanto maior o teor de saturados, maior estabilidade, né? Então, aqueles ácidos graxos insaturados ou poliinsaturados, eles são mais instáveis. O que eu quero dizer? Com o aquecimento, eles vão se alterar muito mais rapidamente. Então, nós estamos observando que o óleo de soja e milho, ele é mais instável, do ponto de vista da estrutura química, porque eles são mais ricos em ácidos graxos poliinsaturados. E você pode observar que, em relação ao azeite de oliva, o azeite de oliva é mais estável do que os outros óleos, porque o azeite de oliva tem menor percentagem de poliinsaturados. Agora, nós estamos vendo aqui a diferença entre o palma, coco, a banha e a manteiga. Observem que o óleo de gordura de coco, ela vai ser mais estável, porque ela tem uma percentagem maior de ácidos graxos saturados. Quanto maior, mais suporta a temperatura, ok? Então, saindo aqui, vamos observar a estrutura das ceras. Aqui, só um instantinho. As ceras são, falei para vocês, ésteres de ácidos graxos e álcoois, monoálcoois, diferente dos triglicerídeos, que normalmente eles têm 3 ácidos graxos esterificados, as ceras só têm, e é um álcool trivalente, né, de 3 carbonos, no caso das ceras, não. É um monoálcool e um monoácido. Então, ele vai ter essa estrutura de éster, onde R1 e R2
são cadeias também derivadas de hidrocarbonetos, que podem apresentar em torno de 14 a 36 átomos de carbono. Então, observem a estrutura dessas ceras apresentadas aqui, por exemplo, da cera de abelha, que tem como principal componente o palmitato de miricila. Então, tem em torno mais ou menos de 45 átomos de carbono, né? E o espermacete da baleia, ou palmitato de cetila, tem em torno mais ou menos, aí que você vai observar, 31, 32 átomos de carbono. E embaixo, essa estrutura, a cera de carnaúba, que tem em torno de 60 átomos de carbono, aproximadamente. Então, tem uma cadeia hidrocarbônica muito grande, né? Então, esses lipídios, eles são lipídios de armazenamento nos compostos marinhos, né? Tipo o plâncton, né? Principal fonte de energia metabólica do plâncton. Eles têm essa propriedade de lubrificação, né? Como a lanolina, que é extraída, que está presente na lã do carneiro, né? Para impermeabilização, e outras ceras que são utilizadas, inclusive pela indústria de alimentos, para recobrirem as frutas, né? Porque as frutas, à medida que vão sendo armazenadas, elas apresentam uma camada de cera natural, que com o armazenamento e com o atrito, essa camada vai sendo destruída. Então, se faz a reaplicação dessa cera, justamente para manter o frescor, para impedir a perda de água dos frutos por maior tempo, né? Aumentar a conservação dos frutos, ok? Então, vamos entrar aqui agora nos outros lipídios, que são os lipídios compostos ou lipídios de membrana. São lipídios muito importantes para a estrutura celular, porque eles têm a função de proteção, né? Então, a alteração da estrutura desses lipídios fazem com que a membrana celular ela perca sua fluidez, com isso diminua a imunidade das células, né? Então, esses lipídios, eles que constituem ali a proteção contra a entrada de agentes agressores. Então, eles são uma barreira à passagem de moléculas polares ou de íons para fora da célula, né? Então, são os soldadinhos da célula, eles que vão manter a integridade da célula ali. Então, observem a diferença na estrutura deles. Nós temos no cantinho à esquerdo a estrutura de um triglicerídeo, que é um lipídio simples ou de armazenamento. Então, ele é constituído de um glicerol, de uma molécula de glicerol, e 3 moléculas de ácidos graxos. Nós temos os lipídios polares de membrana, observe a diferença. Temos os fosfolipídios e os glicolipídios. Nos fosfolipídios, nós temos aqueles que têm o glicerol, como os glicerol fosfolipídios. No caso, uma molécula de glicerol, 2 de ácidos graxos esterificados, grupo fosfato e o álcool, né? Então, aqui os glicerol fosfolipídios. E no caso, os esfingolipídios, eles são derivados não do glicerol, mas apresentam uma molécula como a esfingosina. A esfingosina é uma molécula de um aminoálcool, que quer dizer, tem um grupo amino aqui semelhante aos das proteínas, que vai esterificar com ácido graxo. Então, tem uma ligação aqui do tipo amida, muito parecida com a ligação que tem na ligação peptídica, tá ok? E nós temos igual aqui ao glicerol fosfolipídio, um fosfato e a colina, né, aqui esterificada, né, certo? Então, esses seriam os esfingolipídios, certo? E temos os esfingoglicolipídios, que tem também a molécula da esfingosina, um ácido graxo esterificado, e no lugar do fosfato tem moléculas de açúcar, que pode ser um
um monossacarídeo ou um oligosacarídeo, tá ok? Então, essas são as estruturas dos principais lipídios presentes nas membranas celulares, tá ok? Então, observem como eles são muito complexos, certo? Então, observem essa estrutura de um glicerol fosfolipídio. Temos como exemplo de glicerol fosfolipídios os plasmologênios e o fator ativador de plaquetas. Esses plasmologênios, eles constituem-se na metade dos fosfolipídios cardíacos, e o fator ativador de plaqueta, ele é liberado nas células brancas da corrente sanguínea, né? E permite o que a agregação das plaquetas e a liberação da serotonina nas mesmas plaquetas, né? Tá ok? Então, observe a estrutura deles ali, compondo a estrutura da membrana. Aqui, vamos observar, nesse desenho que vocês estão observando aqui, os essa daqui, a estrutura dos esfingolipídios. Lembra que eles são derivados da esfingosina, não do glicerol. Olha a molécula da esfingosina. Lembra que eu falei que é a molécula de um aminoálcool? Então, tem um grupo aqui amino, esterificado com ácido graxo, né? Com fatty acid ali, com ácido graxo. E aqui esse X pode ser qualquer um desses componentes que vocês estão observando abaixo, tá ok? Então, observe, se eu tenho aqui nesse X esterificado a fosfocolina, eu tenho a bainha de mielina, né? O lipídio que compõe a bainha de mielina, que é a esfingomielina. E se eu tenho aqui nesse X, por exemplo, a glicose, eu tenho um glicocerebrosídeo, tá ok? E no caso, se eu tenho aqui um oligosacarídeos, eu tenho essa lactoceramida, a globosídeo, né? Então, eu tenho, por exemplo, com oligosacarídeos complexados aqui no X, o que nós chamamos de gangliosídeos. Então, os gangliosídeos, os açúcares aqui esterificados são oligosacarídeos, enquanto que os cerebrosídeos seriam monossacarídeos, né? Então, aqui, essa esfingomielina, elas contêm, como você pode observar, a fosfocolina, ou pode ter também a fosfetanolamina, como um grupo cabeça, que a gente fala esse grupo cabeça polar. Então, esses tipos de lipídios, eles estão presentes na membrana das células animais, né? Constituem aquela mielina, que forma o que nós denominamos de bainha, que circula e isola os axônios das células nervosas. Então, a alteração da estrutura dessa bainha de mielina é responsável pela esclerose múltipla, né? Por exemplo, tá ok? Só para você observar o quanto é importante manter a integridade desses lipídios, né? Que estão presentes na membrana celular. E uma função desses esfingolipídios, principalmente, como vocês estão observando aqui, tem oligosacarídeos esterificados, seriam os gangliosídeos. Esses gangliosídeos, eles têm função de sinalização, ou seja, eles vão se combinar com antígenos e servem para identificar as estruturas dos grupos sanguíneos, porque o tipo O, A e B, eles vão se diferir nessas unidades de açúcar desses esfingoglicolipídios, tá ok? Então, são sinalizadores celulares. Então, a gente identifica esses diferentes grupos sanguíneos por essa porção terminal de açúcar, né, dos oligosacarídeos presentes nestas moléculas, ok? Então, nós vimos anteriormente que o ácido araquidônico é um ácido graxo de 20 átomos de carbono, tetrainsaturado, e esse ácido graxo também tem propriedades sinalizadoras.
né? Então, é sinalizadora do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, sistema digestivo, reprodução, tá ok? Em relação à dor, ao parto, por quê? O ácido araquidônico, ele tem características inflamatórias, né? Então, no nosso organismo, inclusive, ele não é considerado essencial, embora vocês vão ver que para dependendo da idade, por exemplo, crianças não produzem o ácido araquidônico, né? Então ele é considerado sim essencial, tem que ser administrado na dieta. E nos adultos não são por quê? Porque nós podemos sintetizar o ácido araquidônico a partir do ácido linoleico, né? Então, que é o ômega 6. O ômega 6, uma vez presente no nosso organismo, dele nós produzimos o ácido araquidônico, e o ácido araquidônico ele tem características inflamatórias, ou seja, ele é precursor das prostaglandinas, não só das prostaglandinas, mas também de outros eicosanoides, né? Outros eicosanoides, o que seriam isso? Derivados do araquidônico. Então, são hormônios paraclínicos e que se derivam aí desse ácido araquidônico. Quais seriam esses hormônios derivados do ácido araquidônico? Nós temos aí as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. As prostaglandinas, elas regulam a síntese, né, do AMP cíclico, que está relacionada à contração do músculo liso, do fluxo sanguíneo em alguns órgãos, no ciclo de sono, na sensibilidade do tecido a outros hormônios, e por aí vai, né? Então, as prostaglandinas, elas são, a formação delas são inibidas, por exemplo, quando você toma uma aspirina. Quando você toma uma aspirina, então, você vai estar inibindo a elevação da temperatura corporal, né? Há também a presença da dor, que é sinalizada por esse componente. Igual os tromboxanos, né? Eles participam da coagulação sanguínea. Então, no caso da aspirina também, você vai inibir a formação desses tromboxanos, né? Que estão relacionadas à coagulação sanguínea. Por isso que dizem que a aspirina é contraindicada no caso da dengue hemorrágica, porque senão não vai se ter a coagulação sanguínea, tá ok? Igual os leucotrienos também são inibidos, né? E nesse caso, o que seriam esses leucotrienos? Eles que promovem a contração do músculo liso, né? Então, uma produção de leucotrienos causa ataques asmáticos, alergias, no caso da presença de drogas, como a penicilina, e outros venenos, como a picada de abelha. Então, aqueles espasmos, aquelas contrações, no caso dos processos alérgicos, né? Então, os antialérgicos, nesse caso, ou as substâncias que se consomem para tratamento da asma, eles vão inibir a formação desses leucotrienos, tá ok? Então, por isso que é importante vocês saberem que o ômega 6, ele tem efeitos inflamatórios porque ele vai promover a formação desses componentes. Por outro lado, o ômega 3, ele tem efeito anti-inflamatório, porque ele compete, né, com as mesmas enzimas, então ele desfavorece a formação desses mediadores inflamatórios, certo? Isso foi observado, não sei se eu contei essa história para vocês, em uma população de esquimós que tinha alto consumo de alimentação com gordura saturada. Então, eles tinham uma taxa alta de colesterol, né, em virtude de alimentação baseada em animais de caça, né? Mas o que intrigava o grupo de cientistas é que, apesar
desse colesterol alto, desse consumo muito elevado de gordura saturada, eles não tinham problemas cardiovasculares. Qualquer outra comunidade com aquela mesma quantidade de gordura no sangue apresentariam sintomas de doenças cardiovasculares, eles não. E eles foram observar que isso era devido ao fato de que a alimentação deles também era rica em peixes de águas frias, né? Ricos em ômega 3. E no caso, o ômega 3, ele tem essa função anti-inflamatória, ou seja, inibe a formação dos trombos, né? E daí a menor incidência de doenças cardiovasculares, tá ok? Então, seguindo aqui, outros lipídios, como nós falamos, os esteróis. Esses esteróis, né? Vocês vão observar que temos aqui os fitosteróis, temos o colesterol, todos são derivados dessa estrutura que vocês estão vendo, esse ciclo peridrociclopentafenantreno, tá ok? Então, derivam desse ciclo pentafenantreno, tá ok? Então, eles são componentes das membranas, né? Promove a sinalização hormonal. O colesterol, apesar de seu excesso trazer problemas de saúde, mas eles são essenciais porque eles são precursores de ácidos biliares, da vitamina também D3, certo? E os esteróides também são utilizados como no tratamento das doenças inflamatórias, né? Da artrite, reumatismo, então essas substâncias são derivadas desses esteroides. Então, observem a estrutura do colesterol, né? Então, o colesterol ele tem importância na estrutura celular, porque ele é um precursor metabólico dos hormônios esteroides, como os glicocorticoides, aldosterona, os androgênios, os estrogênios, a testosterona, da própria vitamina D, certo? Então, é bastante importante para o nosso organismo. Então, meninas, como vocês puderam observar, os lipídios, né? Eles têm essa. Meninas, vocês estão acompanhando o compartilhamento? Estava compartilhando com vocês? Ivete, Cris? Sim, professora. Ah, tá. Porque eu falei, opa, será que foi compartilhado Não, até o final? eu desliguei o microfone. Então tá. Não atrapalhar. Então, vocês viram quanto é tão complexo a estrutura dos lipídios, meninas? Vimos. Ok. Né? Muito complexos, né? Então, muito importante.